Olá a todos, estamos aqui mais um dia para falar sobre as mulheres da Bíblia. E este episódio vai ser sobre Miriam, a irmã de Moisés. Então, a primeira vez que Miriam aparece na Bíblia é quando o nascimento de Moisés é retratado. Isso é em Êxodo 2 e vamos ler. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha do faraó: Irei eu a chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha do faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Então, nós aqui vemos que Miriam seguiu o seu irmão Moisés. E quando ela se depara com a filha do faraó, ela, a meu ver, ela foi bastante corajosa para falar com a filha do faraó, porque aqui estamos a falar de uma pessoa que era da realeza egípcia e de uma pessoa que os egípcios tinham, ou seja, de uma pessoa que pertencia ao povo que os egípcios tinham feito escravos, os hebreus. Mas eu acredito que Miriam foi muito intencional ao falar com a filha do faraó, o que permitiu também que a sua mãe, Joquebede, também ficasse mais tempo com o seu filho, Moisés, e assim a família se manteve um bocadinho mais, durante mais tempo unida. E houve um grande propósito nisto. Portanto, aqui o primeiro ponto que eu quero ressalvar é que Miriam teve bastante coragem ao falar com a filha do faraó e também, para saber o que é que seria do seu irmão. Porque apesar da mãe ter colocado o menino no cesto e basicamente nas mãos de Deus, porque já não conseguia escondê-lo mais, e então pôs nas mãos de Deus e Deus, neste caso, teve o seu propósito entregar nas mãos de faraó. Portanto, é a primeira ressalva que eu quero fazer, a coragem de Miriam. Mais à frente, nós podemos encontrar Miriam depois da travessia do Mar Vermelho, em que há um ambiente de grande alegria, em que Moisés exalta ao Senhor e que a Bíblia mostra-nos que Miriam vai dançar. Isso está descrito em Êxodo 15, 20 e 21, e vamos ler assim. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, nós aqui podemos ver que Miriam é chamada de profetisa, e isso tem um grande significado, porque os profetas são aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus e a quem Deus revela os seus mistérios, os seus segredos, os seus desígnios. E aqui nós podemos ver que a Miriam tinha o dom da profecia, senão não era chamada desta forma. E isto é uma coisa que nós devemos todos buscar. Não buscar o dom da profecia, mas sim buscar ter intimidade com Deus, buscar o relacionamento com Deus. Ou seja,
Deus pode não nos revelar coisas sobre outras pessoas, mas sim sobre Ele mesmo. Não é para nós sabermos mais da vida dos outros, não é para nós sabermos mais de outro tipo de coisas. Claro que isso é mesmo bênção, mas saber quem Ele é realmente, quem Ele é, o que é que Ele quer para nós, para a nossa vida, qual é o propósito dEle, que possamos buscar isso. Então, nós vimos que Miriam era muito abençoada por Deus porque Ele se revelava a ela, sendo ela assim chamada uma profetisa, mas Miriam também pecou e isso está retratado em Números 12 e diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu, e era varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desfiou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E podemos parar por aqui. Então, nós vemos que aqui Miriam vai questionar se Deus também não falou por meio dela, ou seja, por causa dela criticar Moisés, por causa da mulher dele, ela vai se comparar também com ele. Não é só ela o que ela acha, ela depois vai expor, porque uma coisa é nós pensarmos, outra coisa é nós pormos para fora. É quase como o pecado já é pecado quando nós pensamos, mas quando nós o fazemos, ele é consumado, vamos assim dizer. E Miriam, aqui ela vai pecar, ela vai se comparar com Moisés, porque sim, ela era uma profetisa, mas Deus revelava-se a ela por meio de sonhos, por meio de visões, por outras coisas. Mas com Moisés Deus falava diretamente face a face. E ela compara-se a Moisés, ela eleva-se também. E nós aqui, eu queria ressalvar que o significado do nome Miriam em hebraico tem vários significados, e entre eles são a rebelde, a forte e ainda a que se eleva. Também significa profetisa e senhora. Então, aqui, Miriam, ela quer se colocar lado a lado com Moisés. Ela se eleva e ela quer ser igual a ele, mas ela não é. E por causa desta rebeldia e deste se elevar, o Senhor vê que ela pecou e castiga, e ela fica leprosa, e durante uns dias ela fica fora do arraial, e pronto. Apesar do povo ter ficado lá, enquanto ela estava leprosa e só ter avançado depois, nós vemos que aqui foi uma forma de o Senhor castigá-la por meio da comparação que ela fez, e nós se calhar muitas vezes caímos nestas situações, porque é assim, o Senhor, Ele tem bênçãos para dar a toda a gente e Ele abençoa grandemente todos. Nós não temos que andar a comparar-nos com as outras pessoas, porque é assim, se o outro é abençoado, glória a Deus, porque nós também vamos ser abençoados se buscarmos isso. E ela já era abençoada, o Senhor revelava-se a ela, só que se calhar ela olhava para o irmão e se queria ser como ele, mas Deus não provavelmente se calhar nem queria isso, porque Moisés é que era o homem que ele tinha chamado para guiar o seu povo no deserto. E portanto, pronto, vemos aqui que Miriam, apesar de ser uma mulher escolhida por Deus, pois ela era profetisa e tinha intimidade com Deus, ela aqui também
vai falhar. E então, eu para finalizar, queria colocar alguns tópicos que nós possamos reter e também, para nós orientarmos as nossas vidas segundo eles e buscarmos. Miriam, ela era uma mulher forte, como nós vimos, e também este é um dos significados do nome dela. Era uma mulher muito forte, ela teve muita coragem quando ela falou com a filha do faraó, e que nós possamos ser assim, mulheres sem medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de ousadia e um espírito de coragem. Também devemos alegrar-nos, assim como Miriam fez, no Senhor, e buscar um relacionamento íntimo com Ele. E isso fazia parte também, se ela era profetisa, ela tinha um relacionamento certamente íntimo com o Senhor. E alegrar-nos porque pois, as suas bênçãos são sobre nós, o seu cuidado, o seu amor é sobre nós. Também não devemos criticar o nosso próximo nem nos comparar com ele, porque por mais que nós possamos ver que os outros são abençoados por Deus e têm coisas boas, e se calhar nós estamos a passar uma fase, um deserto, por exemplo, e que parece que Deus não está lá, mas Ele está, porque mesmo quando nós não vemos, não conseguimos nos perceber, Ele está lá. Mas que possamos sempre nos lembrar que o Senhor, assim como Ele abençoa os outros, também nos abençoa a nós. Então não nos compararmos, porque o que Deus tem para nós é só para nós e está guardado para nós. O propósito que o Senhor tem para as nossas vidas está guardado, é só nosso, não é de mais ninguém. Porque Ele criou cada um de nós para um propósito. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso, nenhum de nós é um acaso. E é isso que é importante nós lembrarmos disso, que o Senhor tem tantas bênçãos, por isso nós não precisamos de roubar a bênção dos outros, nem olhar para as bênçãos dos outros, porque Ele também nos quer abençoar, quer ter um relacionamento íntimo connosco, quer que nós estejamos constantemente na sua presença, e é isso que nós devemos buscar, porque o Senhor está sempre a bater à porta, mas nós é que temos de abri-la. Portanto, é isso, sermos mulheres fortes, mulheres alegres que buscam um relacionamento íntimo com o Senhor, que adoram-no, não importa as circunstâncias, as adversidades, os problemas, e mulheres que não criticam, não se comparam aos próximos, porque as bênçãos do Senhor também estão guardadas para cada uma de nós. Aquilo que o Senhor tem para nós é nosso e ninguém pode tirá-lo. E é isso, obrigada por acompanharem, e que o Senhor os abençoe.